Olá, Nova Alvorada do Sul e região, muito boa noite. Nós estamos em mais um episódio, mais uma vez recebendo personalidades, pessoas aqui, moradores de Nova Alvorada do Sul, para contar as suas histórias, contar sobre a sua área de atuação. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito conhecida no nosso município, não só daqui, mas também como região, recebendo ela, a doutora Silvia. Muito prazer estar aqui em frente à senhora. Olá, ouvintes, né, como que é? Nova Alvorada News. Nova Alvorada News, é um prazer estar aqui, boa noite. Esses meninos, eles fazem cada coisa com a gente, né? Me chamaram para vir aqui, mas olha só a mensagem dele. Ele falou o seguinte, falou, doutora Silvia, nós queremos conversar com os munícipes mais antigos. Eu fiquei ofendida, hein? Brincadeira, Matheus, é um prazer estar aqui. Falar das nossas histórias, que são pequenas, são simples, mas são histórias verdadeiras, né? Então, certeza. Parabéns pela iniciativa de vocês, eu acho muito bacana isso, de estar divulgando as coisas diferentes no nosso... Não é que são coisas diferentes, as pessoas que fazem alguma coisa pelo nosso município. Com certeza. Estar aqui. Doutora, a gente quer falar um pouquinho de... Todo mundo que conhece a senhora, o vê ali da farmácia, da atuação que a senhora faz em nosso município. Mas como que foi esse primeiro contato com Nova Alvorada do Sul? De onde que a senhora veio? Gente, é muito interessante. Eu fiz farmácia e bioquímica em São Paulo, em Araras. Fiquei um tempo trabalhando lá, depois eu fiz pós-graduação. E eu vim para Presidente Prudente. Eu fiz odontologia até o 3º ano e meio. Depois de farmácia eu tentei, mas eu não me adaptei com o curso. E passando por aqui, em 1989, 90, 91, eu passei aqui no Trevo de Nova Alvorada. Gente, eu fiquei encantada ali no posto, era o posto do... Acho que quem tocava era o Sérgio Ferraz, o saudoso Sérgio Ferraz, a Meire, né? O Sérgio Ferraz foi nosso vereador, uma pessoa maravilhosa. E eu parei ali, gente, eu fiquei encantada com os salgados, fiquei encantada com o atendimento. Era naquele posto antigo lá da BR, o Cimarelli. Né? Cimarelli. Aqui, né? Ah, não, Cimarelli, assim. Aqui. Fiquei encantada e fui embora. Fui para Rondônia, porque na verdade eu sou goiana, mas minha família mora em Rondônia. Eu morei muito tempo em Rondônia. E aí eu passei, a princípio, eu tive essa impressão, mas nunca imaginei que eu fosse morar em Nova Alvorada do Sul. Aí fui para Rondônia, fiquei um tempo, né? Fiquei trabalhando e aí eu resolvi vir embora, sair do estado de Rondônia. E eu falo que quem me colocou aqui foi Deus. Eu passei aqui em Nova Alvorada, é uma coisa assim, foi amor à primeira vista. Além desse episódio, né? Eu achava muito bonito o trevo da cidade, tinha muitas árvores, não sei se vocês lembram. Vocês não lembram, porque vocês eram pequenos, né? É uma ofensa falar isso com esses meninos de 90, E você é de que ano? 2000. 2000. Cravado. Ai, que geração. A minha geração é a melhor que a geração de 60. Aí eu achava muito bonito o trevo. E quando eu passei por Nova Alvorada, em 93... Matheus, não tinha nada. Tinha aqui a avenida, não tinha asfalto, mas eu me apaixonei por Nova Alvorada. E decidi vir morar aqui. Na verdade, eu vim no final, passei em 93, vim no final de 94 e dei início ao meu trabalho em 1995, no Laboratório Alvoradense, ali perto do Hotel Alvorada. Olha só. E o que inspirou, o que motivou a senhora estar trabalhando na área da farmácia, ser uma farmacêutica hoje em dia? Você sabe que hoje, após o convite, eu comecei a refletir muito sobre, né, essa questão de estar vindo aqui, essa responsabilidade de estar falando com vocês. Eu venho de uma família muito simples, mas porém, a mãe da minha mãe, ela foi uma das primeiras pessoas a aplicar bezetacil no Brasil. Olha só. Ela tinha um conhecimento de medicina natural fora do comum. Ela trouxe muitas crianças ao mundo, né? Que quem dá a vida é Deus, mas quem traz, né? Ela trouxe. Ela era ali do norte de Minas, ali perto de Uberlândia, Uberaba, chama Patos de Minas, que é a cidade do milho, que todo mundo conhece, né? Ela morava numa cidadezinha chamada Buicânia. E ela tinha uma fazendinha pequena ali, e ela já fazia isso. Então, e a minha mãe pegou esses dons da minha avó. E nós fomos para Rondônia em 1973 e a minha mãe, ela sempre teve essa coisa do cuidado, de cuidar. Tanto é que na minha família, Matheus, nós somos em 6 filhos. 4 são da área de saúde. Só o Paulo, que é advogado, e a Marlene, que é professora. O Luiz é cirurgião plástico, o Beto é cirurgião gastro, o César maxilobucofacial e eu sou farmacêutica. Então é uma coisa que está no sangue. Está na genética. Que legal. E outra coisa interessante, Matheus, que eu tenho vários sobrinhos. A minha sobrinha mais velha é médica, o Danilo é médico,
A Jéssica é médica, a Natália é médica, o Luan já é médico. E só que não fez medicina dos meus sobrinhos, a minha filha termina o curso de farmácia agora, farmacêutica, que também está na veia dela, está no sangue. Ela é muito parecida comigo. Eu até tem me surpreendido. Aí a Clara é bailarina, a Mariane é advogada, a Heloísa é advogada e o Germano, que faz zootecnia só. Todos os outros nós partimos para a área na área de medicina, na área médica. Então, é dom. É dom mesmo. Dom. E ter ficado em Nova Alvorada, assim, eu sou apaixonada por Nova Alvorada do Sul, não preciso nem falar, né? E eu amo gente. Eu gosto. Tem gente que fala assim, eu gosto de mexer com bicho. Não, eu gosto de mexer com gente. Eu acho que mexer com gente é a experiência divina do dia a dia. É você ver Deus nas pessoas, é você ver as dificuldades. E a individualidade é algo que eu acho muito bacana também. E é uma forma de Deus usar a sua pessoa para estar transmitindo isso para as outras pessoas, né? Eu tento, Matheus. Eu tento, porque eu falo assim, com todas as agurras, com todas as dificuldades que eu já passei na vida, todo mundo passa, né? Mas eu nunca perdi a expectativa e a alegria de viver. E assim, dificilmente você vai me ver reclamando ou triste. O trem pode estar moendo, mas está sempre bem. Eu sou uma pessoa que em tudo dá graças. É isso, gente. Já vai curtindo, comentando, compartilhando, mandando seu abraço para a doutora Silvia, recebendo hoje ela aqui no nosso podcast do Nova Alvorada News. Mas, doutora, a gente conhece aqui Nova Alvorada do Sul, né, o seu empreendimento, a importância, o carinho que a senhora tem com a população, e questão desse cuidado, tanto com a zona rural quanto aqui para o nosso município. Ai, exagero. Mas assim, falando um pouquinho lá do início ainda, qual foram os principais desafios lá no início, quando a senhora falou, não, eu vou montar o meu empreendimento? Falando como empresária, empreendedora agora, quais foram os primeiros desafios, assim? Eu contei mais ou menos a história da família da minha mãe, né? E a minha mãe, ela também tinha esse dom da medicina natural, mas a minha mãe era uma comerciante nata, e o meu pai também. A minha mãe, eu nunca vi uma pessoa com a sabedoria e com a estratégia igual a da minha mãe. E o meu pai era muito bom para negociar. Lamentavelmente, eu perdi meu pai, eu tinha só 10 anos. Ele sofreu um acidente de avião trágico em 1977 e veio a falecer. E nós acabamos ficando todos os 6 filhos, eu tinha 10, o César tinha 8, eu tinha 10, o Paulo 12, o Beto 14, a Marlene 16, o Luiz 18. E a minha mãe que cuidou da gente, por incrível que pareça. Em 1977, uma viúva no estado, era distrito de Rondônia, não era estado, né? Porque Rondônia, se eu não me engano, alguém me corrija, acho que passou a ser estado em 1980, era distrito ainda. E a minha mãe conseguiu, através do empreendedorismo dela, a estudar os 6 filhos. Viúva, todos são doutores. Bacana. O meu irmão mais velho é um dos melhores cirurgiões plásticos que o país tem, Dr. Luiz Carlos de Oliveira, quem quiser procurar lá. Então, a minha mãe, na verdade, ela era comerciante. Quando o papai faleceu, ele deixou ela com 2 hotéis, deixou com uma terra, um pouco de gado, mas não era muita coisa não, Matheus, era pouca coisa. Para uma viúva assumir essa responsabilidade e levar os 6 filhos à formatura, e para ela era uma questão de honra. E foi através do comércio. Então, eu nunca vi, aonde tem dificuldade dentro do comércio, eu acho que tem solução. Sim. Entendeu? Quando eu vim para cá, tinha questão, era muita poeira, mas não tinha problema. Não tinha problema. Então, a princípio, eu comecei com um laboratório, né? Fiquei um período com um laboratório. Em 1997 foi que eu abri a farmácia, que é onde era o seu Vavá, que todo mundo sabe, né? Sim. Todo mundo conhece a história da janelinha, que eu atendia na janelinha. E também trabalhei com o laboratório de 95 até 99, foi quando a Maria Tereza nasceu. Aí, eu não sei se vocês lembram, acho que, não sei, teve um surto de meningite aqui em de hepatite, aqui em Nova Alvorada do Sul, e eu tinha acabado de ganhar a Maria Tereza. Então, eu me vi obrigada a fechar o laboratório por risco de contaminação, tanto para mim quanto para ela. Mas eu brinco, né? Eu falo que farmácia é diversão. O que eu sei fazer é exame. Eu trabalhei na minha época de faculdade. Então, a dificuldade em si, ela serve de mola para te alavancar. Então, eu acho que em todas as dificuldades eu sempre trouxe com muita alegria. Tem muitas pessoas ainda que têm a minha carteirinha de tipagem sanguínea, assinada, né? Doutora Silvia Cândido de Oliveira. Então, acho que essas dificuldades a gente sempre tirou de letra, eu sempre tirei. Então, eu acho que da onde vem essa coisa minha do comércio, vem também da minha família.
Porque meu pai era um comerciante nato. E outra coisa, isso é dom. É dom. É lógico que existe a coisa que você pode melhorar, pode burilar, né? A gente pode burilar como burila uma joia, a gente pode ir ajeitando. Eu acho que eu tenho muita coisa que aprender ainda, mas eu gosto de desafios. Inclusive, Matheus, nós temos uma novidade muito bacana. Olha só, que nós vamos já conta. Ai, meu Deus. Eu vou com Maria Tereza, não brigue comigo, minha filha. Essa semana a gente começa a reformar a nossa farmácia da Vila Nova. Ai, importante. Aonde nós vamos atender, né? A gente vai mudar o nosso horário de atendimento. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar, porque você sabe como é que é reforma com a gente trabalhando, não é fácil. Mas isso já são as nossas perspectivas daqui para frente. A gente vai reformar a farmácia e futuramente a gente vai construir outra farmácia aqui em Nova Alvorada do Sul. Coisa boa demais, sempre atendendo aí o nosso município. Hoje a senhora tem 3 farmácias dentro do município. 3 farmácias. Exatamente. E um sucesso total atendendo aí o nosso município. Mas como que é a rotina de uma farmacêutica? eu acredito que o telefone não para, as pessoas ligam. Como que funciona assim, essa rotina? É o seguinte, eu falo que o meu telefone é público, né? Todo mundo tem meu telefone, até você, né, Matheus? Sim. Tem meu telefone. Ligam bastante, mas eu gosto. Eu gosto de me sentir útil. Isso faz parte do meu caráter. Se for para eu não me sentir útil, eu prefiro, sabe? Minha filha às vezes fala, mãe, você tem que parar um pouco de trabalhar. Se bem que eu reduzi bastante, Matheus. Eu reduzi bastante. Eu tive um probleminha de saúde em janeiro do ano passado, mas graças a Deus já passou. Então eu reduzi. Mas é adrenalina pura. Você levanta atendendo e se quiser dormir atendendo, vai dormir atendendo. Então eu levanto, já vou, né? Dou uma rodada nas farmácias, eu assino a farmácia em frente ao hospital. Nós, inclusive, são dois farmacêuticos, né? Eu sou uma das que assino. Então eu tenho que estar lá naquele tempo constante, permanente, né? Eu faço 6 horas dia. E aí eu estou lá, nesse horário, e atendendo. E hoje, graças a Deus, eu tenho minha filha, Maria Tereza, tem me ajudado muito. A gente nota a correria da Maria Tereza mesmo, como ela é importante na sua vida. E é muito bacana também ver o sorriso da doutora e ao falar da família, essa linhagem do empreendedorismo, do trabalho através da saúde, desse contato que é muito importante. Eu acredito que ao longo da sua carreira, a senhora encontrou muitos casos, mas sem citar nomes, a senhora tem algum caso que te marcou, que a senhora pôde ter dado a mão, ajudado, dado alguma palavra para aquela família? Você vai chorar, hein, menina? Sinta-se à vontade. Vai borrar minha maquiagem. Olha só. Matheus, quando eu vim para cá, eu fiz muitos partos em Nova Alvorada do Sul, sabia? Não. Eu fiz muitos partos. Eu trabalhei, na minha formação acadêmica, eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu fui trabalhar em um hospital. E nesse hospital, eu fiquei muito tempo na área de bioquímica. Eu passei por todos os departamentos dentro de um laboratório que eu trabalhei. Antes de me formar, eu já trabalhava. Então, eu trabalhei num hospital onde tinha períodos que eu trabalhava final de semana e feriados para conseguir folga nos dias de semana por causa da faculdade. Então, eu tive uma experiência muito bacana dentro desse hospital. Era um hospital muito grande, a Santa Casa de Misericórdia de Araras. Era um hospital muito grande, era o único hospital que tinha na cidade. Então, eu xeretava muito. Eu saía lá do laboratório, a gente tinha um rádio, né? Quando precisava, eles chamavam e eu ia para o pronto-socorro. E eu fiquei, assim, especialista em colher sangue. Eu era conhecida como uma vampira, porque eu colhia sangue E nesse hospital, eu adquiri muitas experiências. Eu adquiri experiência em várias áreas. E o meu irmão mais velho, que é cirurgião plástico, eu trabalhei com ele um período. E isso me deu assim, alargou muito as minhas fronteiras como profissional. E eu vim para Nova Alvorada do Sul e simplesmente as pessoas chegavam lá em casa. Um dia a mulher bateu e falou assim: olha, vem, doutora, vem aqui. Eu abri a porta, saí, tinha 27 anos. Eu tô com essa moça aqui ganhando neném. Falei, vala-me, tem que ir pro hospital. Não, mas o hospital... Mulher ganhando neném. Foi o primeiro parto que eu fiz em Nova Alvorada do Sul. E a mãe colocou o nome do filho de Silvio. Olha, e ainda o Silvio está em Nova Alvorada, ele falando, ele com certeza ele sabe, né? Então foi o Silvio. E teve muitas outras experiências de trazer muitas crianças. Era até assim, eu virei parteira. Tinha a dona Clemência, que trabalhava lá na Telma, que também era parteira, a gente acabou concorrendo, né? Então, mas aí tinha o hospital, tinha o doutor Tito, tinha o doutor Araci, mas quando chegava já ganhando, fazia. E me marcou muito um caso de um jovem
Eu, na época, eu estava com o laboratório Alvoradense ainda. Ele chamava Celso, ele teve câncer. E eu adotei esse menino. Eu adotei. E eu sei que eu o conheci porque eu era farmacêutica, todo mundo me conhecia na cidade e a família me procurou. E uma história assim meio triste. Ele era um filho adotivo e desenvolveu um câncer linfático. E o Celso morreu comigo. Então, assim, eu nunca esqueço dele. Nunca esqueço quando aconteceu tudo isso. A família foi me buscar, ele morreu nos meus braços. E aí, ele foi da doutora Dacir que deu atestado de óbito, acho que foi o Dacir. Depois eu fui onde eu cuidei do funeral dele. Então, eu não esqueço do Celso. E na farmácia a gente tem inúmeros casos de ir ao hospital, de conversar, de contemporizar, de sempre encaixar ali, porque o farmacêutico ele vai até onde ele pode. Aonde ele não pode é a vez do médico. E aí é onde a gente entrava como intermediária. Sempre entrei para poder ajudar as pessoas que estão no hospital, porque a gente só pode ir até um ponto, e o outro ponto é o médico. E para ajudar a população, eu acabava me submetendo a isso. Mas tem casos hilários. Sabe de quem eu era amiga? Lúdio Coelho. Você acredita? Ramstedt, Criatura, que era uma pessoa que tinha uma fazenda aqui. O seu Valdir Zorzo. O seu Valdir Zorzo é uma pessoa especial, é meu amigo. Todo mundo sentava na cadeira verde, que era a cadeira da farmácia, que eu ficava lá atendendo, e as pessoas sentavam lá e a gente ficava conversando. Mas são muitos casos, Quem vai saber contar isso direitinho para você vai ser a Vanessa. Olha só. A Vanessa hoje está 15 anos que está com a gente, é farmacêutica hoje, e ela e a Maria Tereza hoje estão tocando o barco. Mas a Vanessa que reporta bem essas histórias. Sim. E o que mais motiva a senhora de estar continuando esse trabalho, né, há tanto tempo, com esse cuidado que existe, o carinho também que as pessoas têm, o que mais te motiva a estar à frente ainda? Eu acho que é o que eu falei, é gente. É tentar ajudar as pessoas que têm um pouco de dificuldade. Hoje nós assumimos uma responsabilidade muito grande na farmácia. Nós fechamos a nossa agência do Bradesco, né? A agência daqui de Nova Alvorada foi fechada. E eu assumi a responsabilidade de estar lá tocando o banco, pagando aposentadoria. Mas não é fácil, Matheus. Imagina. É de não desistir do ser humano. É por amor. É só por amor. E dar continuidade, eu acho que eu nunca vou parar. Acho que eu nunca vou parar de trabalhar, porque se eu parar de trabalhar, eu acho que eu não vivo mais. Eu amo muito o que eu faço e o que eu falei, eu amo ver gente. Tem dia que eu acordo assim, meio triste e tal, aí eu oro. Eu tenho o hábito de orar muito, aí eu oro, levanto, daqui a pouco eu tomo aquele banho, sacudo a poeira e vou para a farmácia. Quando eu vejo, já está no horário de almoçar, depois já está no horário de jantar, já está no horário de dormir. Então, o que me motiva é o amor. É o amor pelo ser humano. E tem hoje a minha filha, tem a minha neta, que, assim, e a minha neta fala, né, Maria Tereza pequenininha, falava, mãe, eu quero ser farmacêutica. Eu falava, minha filha faz medicina, você vai poder ajudar muito mais. Não, mãe, não quero, eu quero fazer farmácia. E hoje a Maria Júlia se passa por farmacêutica também. Então, é uma coisa que eu acho que vai de geração em geração. E o que me motiva é isso, é o amor. Eu amo muito, eu tenho muito amor. Quando eu abraço uma pessoa, eu abraço com amor, eu não abraço uma pessoa simplesmente por abraçar. Que especial isso. Nós temos em Nova Alvorada do Sul muitos estudantes, né, em farmacêuticos, de farmácia. Algo que você queira falar para eles assim, acredito que muitos também têm na senhora uma inspiração, tanto pelo lado de empreendedor, pelo cuidado, uma visão. E claro, nós sabemos que todas as profissões têm suas dificuldades, têm suas vivências. Algo que a senhora queira pontuar para esses formandos. Eu quero dizer o seguinte, que nada é fácil. Mas nada é difícil, né? Eu acho que tudo é alcançável desde que tem esforço, desde que você quer. O empreendedorismo é um negócio assim engraçado. Eu vou ser bem sincera com você. Eu não sou boa gestora, não. Hoje quem é boa gestora é a Maria Tereza. Eu sou mais do atender, E outra coisa, Matheus, se precisar, eu estou dando. Olha, precisou de remédio, eu dou. Precisou de uma compra no supermercado, eu dou. Então, isso para o gestor é meio complicado. Verdade. Meio complicado. Mas, porém, entretanto, todavia, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que servem a Deus. Então, eu acho que Deus tem sido muito misericordioso comigo. Então, o profissionalismo com o empreendedorismo é uma coisa que tem que caminhar junto.
Então, hoje eu falo que hoje eu tenho a Maria Tereza que caminha comigo, que hoje me ajuda muito na parte administrativa. E é uma menina inovadora que traz ideias de rede. Se você visitar a nossa farmácia hoje em frente ao hospital, nós temos preços competitivos. Os nossos preços são iguais aos preços de Drogazil, de Campo Grande, São Leopoldo. Mas isso tudo é a Maria Tereza. A Maria Tereza que vai atrás, que busca. Tanto é que essa farmácia nova que nós estamos, na verdade, a gente vai adequar a farmácia da Vila Nova, é uma ultra. É uma ultra popular. Olha só. Então vem também com essa pegada de preços bons. Eu ainda brinco com a Maria. Eu falo, Maria, eu sou da Azulzinha, eu sou da Farmavida. E ela fala que ela é da Ultra e da Maxi. Mas isso é a Maria Tereza que vem trazendo, implementando isso. Em relação seja um bom profissional. Não se esqueça que ser farmacêutico é uma profissão que você está entre o médico e o paciente. O farmacêutico que opta em ser um farmacêutico de balcão. Porque hoje a indústria farmacêutica, o curso de farmácia, você faz muita coisa, Matheus. Não se restringe a um balcão. Hoje você pode fazer... tem a bioquímica que você pode fazer, que na minha época você fazia 4 anos de farmácia e pós-graduação. E hoje não. Hoje o farmacêutico já sabe bioquímica. Você pode trabalhar na área de análise, você pode trabalhar na indústria, a área de beleza, estética, que hoje está todo mundo partindo, que eu acho extremamente interessante, acho bacana. Então, os farmacêuticos hoje estão dominando essa área também de estética, de harmonização facial. Particularmente, eu já não tenho mais nem idade para isso, não tenho mais idade para pensar em fazer uma pós-graduação. Mas eu acho uma coisa bacana. Então, dentro da farmácia, você pode fazer uma série de coisas. E, inclusive, ser o farmacêutico responsável por uma farmácia, que é o meu caso e que eu acredito que vai ser o caso da Maria Tereza. É você entender que você está entre o paciente e o médico. Então, você vai atender a parte mais fragilizada. Importantíssimo. Alô, pessoal, hein? Alô, os estudantes. Você que ainda quer entrar nessa área, esse bate-papo tão especial, abrindo a mente, né? Sim. Porque às vezes nós temos, nós que não entendemos da área, acha que é só, trabalhar com remédio. Mas é uma área que abrange muitas coisas. Você pode ser perito, você pode fazer concurso para polícia. É uma área muito vasta. Inclusive, Matheus, eu tenho dentro da bioquímica, eu sou hematologista, que é uma das partes mais bacanas, que é o estudo do sangue, que você estuda o sangue. Então tem o hematologista, o médico, e tem o hematologista que faz análise, que você vai olhar. O médico também faz isso, que no caso é um hepatologista, é um patologista, desculpa. E dentro da minha área, a minha hematologia é voltada para o sangue, para o estudo do sangue. É você olhar um hemograma com bastante carinho, você definir, você verificar as células. Então, tem muita coisa que você pode fazer dentro. Não é só farmácia de trabalhar, não. Inclusive, eu estou precisando de farmacêutico, viu? Eu estou precisando de farmacêutico, mas a área é muito ampla. A farmácia hoje, a moçada escorre, quer escapar do... Porque eu falo que o balconista de farmácia, que é o balconista não, que é a gente fala RT, que é o responsável técnico, tem que ter muito amor. Tem que ter muito amor e saber que você está, é o que eu te falei, você vai estar entre o paciente e o médico. Então, você tem que saber ouvir, você tem que explicar. Às vezes, o médico tem aquela correria, principalmente a nossa farmácia frente ao hospital, a gente vê a correria do hospital, às vezes, a dificuldade de profissionais para atenderem lá. Então, vem uma receita, às vezes, meio que mastigada. Mastigada que eu digo assim, o médico orientou e cabe ao farmacêutico, cabe à pessoa que te auxilia ali, ao bom atendimento. É saber que a pessoa, olha, você tem que tomar 3 vezes ao dia. Tem pessoas que não entendem, 3 vezes ao dia? Mas 3 vezes ao dia? Sim, cedo, à tarde e à noite. Aí eu tenho mania, 6, 2 e 10. De 6 em 6, 6, meio-dia, às 18, meia-noite. Mas meia-noite, doutor, não tá. Então a gente marca certinho. Então, entenda, quem quer optar em ser farmacêutico, RT, que é responsável técnico, você está numa profissão que você está entre o médico e o paciente. Então, você tem que ter muita paciência, muita tranquilidade e saber ouvir. Uma curiosidade agora minha, como que é entender a letra dos médicos? Será que chega para você lá? É muita prática. Prática, né? É muita prática. E assim, nós temos dentro da farmácia, hoje nós temos 25 funcionários dentro da farmácia. Nós temos 25, a empresa Silvia Cândido de Oliveira Meia tem 25 funcionários registrados. Então, são 25 empregos direto, com salário bacana. Então, nós temos dentro das nossas 3 farmácias, nós temos um grupo, que na verdade é para ajudar a decifrar
Então, às vezes, vem receita, meu filho, que merece muita análise, muita... Deixa eu falar para você, uma hora, se você for lá em casa, eu vou te mostrar. Eu tenho uma lupa. Uma lupa que eu vou, tal. Aí você pergunta o que a pessoa tem. Aí você... Porque a gente não pode. Remédio é muito sério. Sim. Remédio é coisa muito séria. Então, você tem que estar muito convicto. Aí, o que a gente faz? Nesse grupo nosso, a gente divulga a receita. Fala, gente, olha, eu não estou conseguindo... Qual que é o primeiro, qual que é o segundo? E você, às vezes, decifrando o primeiro, depois fica tudo legível. Fica claro. Fica claro. Né? É impressionante. Quando você consegue um ali, mas hoje está mudando bastante. Sim. Os médicos estão melhorando a letra. Por exemplo, nós temos uma doutora Thaís Camila em Alvorada. Essa é uma menina que tem a letra boa, viu? Isso é importante, ajuda muito lá. Né? Ajuda muito, ajuda bastante. Mas faz parte do nosso ofício. Então, nós temos... Entendi. Isso é experiência. Com certeza. E levando em conta também da cidade, acaba acostumando com os médicos, né? Sim. Você pega ali... Sim. E outra coisa, se nós não sabemos, a gente não avia. Eu ligo para o médico, normalmente eu ligo para o médico, os médicos daqui de Nova Alvorada sabem que eu ligo. Não entendi, e graças a Deus a gente todos nos responde, todos nos atende. Bom. E assim, é a caligrafia da pessoa. Sim. Pessoa, mas como tem letras bem legíveis, tem elegíveis também, que não dá para ler direito, mas a gente consegue traduzir, Matheus. Gente, que bate-papo gostoso aqui, e muito importante estar trazendo a doutora aqui. Nós abrimos uma caixinha no Instagram, perguntando, gente, quem que vocês querem, que nós batemos um papo, conversando, quem que vocês querem conhecer? E de verdade mesmo assim, a senhora foi uma das pessoas que, as pessoas mais colegas, coloca lá a doutora, para que a gente possa... falar um pouquinho sobre ela, conhecer a história dela, a trajetória dela. Esse bate-papo, a gente for ficar aqui, a gente fica mais de horas conversando, de horas. Tem conversa para mais de meia. Mas a gente já vai chegando no final do nosso bate-papo, doutora. Eu gostaria que a senhora deixasse uma fala para os nossos internautas. Nós estamos aqui ao vivo no Facebook e no YouTube, mas em todas as nossas plataformas digitais, que a senhora falasse um pouquinho também de uma mensagem que a senhora sentiu no coração. Eu quero parabenizar vocês, jovens, eu admiro muito você, o Maninho, o Rodrigo, né? Rodrigo, são meninos que eu admiro. São meninos, me perdoe falar, não, mas são meninos de Deus, são meninos que eu conheço há muito tempo. E assim, parabéns pela iniciativa. É muito importante. Hoje esse veículo que nós temos em mãos hoje é um negócio muito importante. E vocês estão de parabéns. Tem que divulgar mesmo, tem que levar o que é de bom. O que eu quero deixar... eu tenho um negócio bem legal, vou lançar aqui. Olha só. Quem de vocês três aqui, vocês participaram da Festa das Crianças? Do Lago? Não, a Festa das Crianças que a doutora Silvia fazia. Ah, tá. Você nunca participou? Ninguém, nem você, Rodrigo, nem... Aquelas festas que eu fazia... Acontecia na farmácia? Acontecia na farmácia, a gente reunia. Olha lá, o Rodrigo então. Rodrigo, hashtag quem participou vai ajudar. Oi. Nós vamos fazer esse ano de novo a Festa das Crianças. E a gente quer estar presente lá. Com certeza. Que legal. É muito legal. Matheus, a gente juntava, acho que eu vou trazer, a gente vai colocar as fotos. Gente, sem exagero, 5.000 pessoas. Que bacana. Aí era lanche, refrigerante. Aí agora nós vamos, aqueles meninos que deram bastante trabalho pra gente, hoje têm filhos. Então nós vamos lançar o hashtag quem participou vai ajudar. Que legal. E a gente faz o lanche, o refrigerante e uma lembrancinha. Eu pretendo fazer, eu vou fazer. Eu quero que seja do mesmo patamar que era, porque a gente trazia em parque, as crianças brincavam, comia, tomava sorvete. Hoje as coisas estão mais difíceis, mas eu pretendo voltar a fazer aquela alegria que nós tínhamos antes. Então, está lançado aqui no programa dos meninos, hashtag quem participou vai ajudar. A mensagem que eu quero deixar. Hoje, eu tô lendo o Velho Testamento. E eu estou no livro de Êxodo, quando os israelitas saem do Egito e está indo para a Terra Prometida, né? Assim, os milagres que Deus fazia, os milagres constantes, né? As 7 pragas, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, aquela coluna de fogo que andava à noite e a coluna de nuvem que tampava o sol para eles andarem. Isso não foi o suficiente para eles de imediato crerem, acreditarem que o Deus Todo-Poderoso estava com eles. Eles precisaram uma caminhada de 40 dias, foi feita em 40 anos, por desobediência. Então, eu estou lendo o Velho Testamento, eu já li a Bíblia e voltei a ler, e eu quero convidar, eu quero deixar essa mensagem para os jovens, para os adultos, para os adolescentes, leiam a Bíblia. E eu estou lá no livro de Êxodo, gente, quando Jetro vai encontrar com Moisés e fala para ele da importância da cooperatividade, existe esse termo? Cooperatividade. Porque Moisés tomava conta daquele
600 mil homens, fora as mulheres, crianças e os bichos, e os agregados que iam junto. Ele falava para 600 pessoas, ele resolvia tudo sozinho. Jetro chegou e deu um conselho para ele, falou assim: Moisés, você é muito puxado, isso te cansa muito, e você, além de você deixar as pessoas cansadas e não resolver as coisas de uma maneira bacana, por que você não coloca as pessoas para te ajudarem? Então eu quero falar da leitura da Bíblia e do cooperativismo, das pessoas ajudarem umas às outras. E lá Jetro deixa bem claro: homens temente a Deus, que são livres, que não são avarentos, e vai falando as qualidades das pessoas que nós temos que ter ao nosso lado. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E o hashtag, quem participou agora vai ajudar. Exatamente. Gente, que bate-papo. Que bate-papo importante, enfatizando a Bíblia, o livro mais vendido do mundo, mais lido, importantíssimo. Histórias que nós vamos ter. E eu tenho certeza que mais vezes nós vamos estar aqui com a doutora Silvia, conversar mais sobre histórias, muito mais. Doutora, muito obrigado pelo carinho, por ter disponibilizado o seu tempo corrido aqui com a gente. E nós vamos ficando por aqui. Gente, segue como que é as suas redes sociais, doutora? Segue lá. É Silvia Cândida de Oliveira, né, no Facebook, no Instagram, doutora Silvia Cândida de Oliveira, e tem a Maxi, Alvorada, que a gente deixa bem frisado, o Matheus, que nós são 3 farmácias da doutora Silvia. É a Maxi Popular, aquela amarela, em frente ao hospital, a farmácia azul, que na Antônio Diniz Gonçalves, e a amarela, que vai passar a ser vermelha, na Jofre de Araújo. Então são as 3 farmácias da doutora Silvia. Tem as redes sociais, a gente lança ali, nós temos campanha de desconto, uma série de coisas bacanas. E sem falar que os nossos medicamentos, eu não incentivo ninguém a usar medicamento, mas precisou, nós temos um preço muito bacana. E não a farmácia hoje não é só medicamentos, hoje tem perfumaria, tem um monte de coisa. Vai visitar a farmácia em frente ao hospital: ai, Vanessa, ai, doutora Gabriela, não ficou bravo comigo, não. Mas a farmácia em frente ao hospital é o que nós queremos deixar, o modelo das nossas farmácias, com bastante variedade e com um atendimento legal. Então, eu vou ficar muito feliz e muito obrigada a vocês por terem me convidado. Eu, assim, fico surpresa quando vocês tecem esses elogios. E eu digo que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu estou aqui com o propósito de Deus, continuo aqui com o propósito, estarei aqui enquanto for a vontade de Deus. Então, muito obrigada, que Deus abençoe vocês grandemente. Sucesso no podcast de vocês. Amém. Gente, assista e participe. Muito obrigado, doutora. Gente, um grande abraço a todo mundo que está com a gente ligadinho, comentando, curtindo, compartilhando, enviando as suas histórias também, juntamente com a doutora Silvia. Grande abraço, Nova Alvorada News, você conectado com a informação. Tchau, tchau.